Nesse episódio você vai aprender a olhar de uma forma muito racional e objetiva para suas metas, sem emoções. Porque normalmente a gente se empolga com uma meta, pensando nas possibilidades, nos resultados, naquilo que a gente vai atingir e esquece de olhar os ossos que a gente tem que roer pelo caminho. Então a gente vai olhar para essa meta que você tem aí, olhando todos os prós e contras dela e vai realmente definir um plano de ação viável. A coisa mais importante é você ter muita clareza da sua meta. E não adianta vir tentar me convencer que a área é muito competitiva, que a área de tradução tem isso ou aquilo. Nada disso me convence, porque eu já conheço muitas áreas, muitos profissionais e o discurso é sempre o mesmo. Então a gente vai olhar para isso de uma forma muito clara. O fato é que o mundo está cheio de profissionais e oportunidades, das mais variadas qualidades. Então, isso dito, sem a menor sensibilidade da minha parte, vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer é pensar onde você quer chegar. E pense grande, pense grande. Então, nessa ferramenta, a primeira coisa que você vai escrever é qual é a sua meta. Pense em alguma coisa como ser reconhecido como, ou ser especialista em, ou ser referência em. Pense grande, grande. E o nosso treino começa aqui. Nós vamos escrever especificamente essa meta. Se você pensou, quero ser reconhecido por alguma coisa, o que é ser reconhecido para você? Você quer ser entrevistado por uma revista X? Ou aparecer num site Y? Ou eventualmente ganhar um prêmio Z? Escreva aqui qual é a sua meta. Eu quero ser reconhecido sendo entrevistado pela revista X. Você pensou que você quer ser especialista em alguma coisa na sua carreira? O que é ser especialista para você? É ser doutor em alguma coisa? É conhecer tecnicamente, profundamente um único tema? Então escreva aí exatamente o que é. Eu quero fazer aprofundamento no tema X com especialização na escola tal, do país tal, no ano tal. Seja específico. Se você pensou em ser referência em alguma coisa, o que é ser referência para você? É ser professor em alguma escola? É ser uma pessoa que escreve artigos sobre algum tema? Então, se você quer, por exemplo, ser diretor de uma determinada empresa ou ter uma empresa especialista numa determinada área, escreva isso na sua meta. Nós queremos clareza e objetividade, certo? Então, para ajudar você a descrever claramente o seu objetivo, nós vamos pensar em coisas do tipo o que, quando, como, onde, porquê e etc. Vai pensar também com quem você vai fazer esse projeto e quanto isso vai te custar, porque isso faz parte do alcançar ou não o objetivo. Isso aqui definido, e talvez ao longo do exercício você tenha vontade de fazer alterações e tudo bem, o objetivo é seu. À medida que você vai fazendo o estudo, você vai identificando oportunidades de melhoria que nesse texto vai colocando, porque o objetivo é seu. Então eu vou desenvolver com você esse exercício pensando numa meta que é de fácil percepção aí pra gente entender o que significa isso. Vamos imaginar a meta de uma pessoa que quer correr a São Silvestre. Então vamos escrever a meta. Correr São Silvestre este ano. A gente tem aí alguns meses para se preparar para essa prova. Então, qual é o primeiro quadro que você vai preencher? É o quadro de o que você ganha se você atingir esse objetivo. Então, vamos lá pensar. Eu ganho velocidade, saúde, disciplina, menos peso, mais agilidade, mais autoestima, sensação de vitória e por aí vai. São muitos benefícios que a gente pode pensar e identificar quando a gente pensa o que eu ganho correndo a São Silvestre, ok? O segundo quadro que a gente vai preencher é esse aqui, ó. O que você perde se você não atingir esse objetivo? Ele é um motivador da dor. Então o que a gente perde? Vamos lá pensar. Incapacidade, falta de fôlego, sensação de lentidão, de peso, né? Lentidão, reduz a autoconfiança e por aí vai. Agora a gente vai para o terceiro quadro. E no terceiro quadro a gente vai pensar no que é que a gente perde se a gente alcançar esse objetivo. Quais são os sabotadores da dor? Então o que a gente tem lá? Por exemplo, restrição alimentar, treinos longos, às vezes em horários e climas pouquíssimo convidativos, por exemplo, no domingo de manhã, inverno e chuva. Dores musculares, falta ou redução de vida social. A gente pode virar um bitolado que só fala desse assunto. E aí, quanto mais inserido você tiver no alcance da sua meta, é possível que essas dores, elas comecem a te afastar.
do seu objetivo. Então a gente precisa saber que elas existem, que elas estão aí. E depois a gente vai pensar em o que fazer com elas. Olá, Academouser! Você sabia que estes cursos gratuitos da LBM Academy são uma cortesia da Avalon? Essa ferramenta fantástica e super fácil de usar, além de te entregar as melhores legendas automáticas do mercado, também quer te ver craque em questões técnicas e de gestão. Mas, falando em legendas, eu vou chamar um amigão meu para te mostrar melhor como que a Avalon funciona. Oi, gente! Hoje eu vou contar como eu legendo os meus vídeos usando a Avalon. Depois de fazer login, eu clico em escolher arquivo. E aí seleciono o arquivo de vídeo ou áudio. Depois, escolho o idioma de transcrição. Português, inglês ou espanhol. Antes de clicar em iniciar upload, eu uso o campo termos de referência para escrever nomes próprios e palavras mais complicadinhas. Assim já sai tudo certinho. Enquanto faz o upload, eu vou fazer o meu mate. Agora é só esperar ficar pronto aqui nessa listinha abaixo, onde eu posso baixar em diferentes formatos. As legendas ficam super precisas, com quebra de linha e segmentação profissional. Eita eficiência! Isso é o que eu chamo de IA do bem. Partiu revisar minhas legendas. Até! Incrível, né? Experimente hoje mesmo, sem custo, e transforme para sempre a sua forma de legendar. E bons estudos! Por fim, nós vamos para o quarto quadrinho, onde a gente vai falar sobre o que você ganha se você não atingir esse objetivo. São os sabotadores do prazer, que é o quê? O que tem de gostoso aqui nessa zona de conforto? O que tem de macio aqui que a gente quer manter? Então, por exemplo, eu não tenho horário para acordar, poder comer qualquer coisa sem nenhum tipo de restrição, poder levar a vida social que eu bem entender, não ter que ficar me preocupando se já rodei o suficiente com tênis, se eu não rodei o suficiente com tênis, não ter que ficar me preocupando se o clima vai estar bom ou ruim amanhã, se eu preciso de uma roupa mais adequada ou não. Por quê? Porque eu não vou ter nenhum comprometimento com preciso acordar cedo para treinar, preciso cuidar da alimentação. Então isso é o que eu ganho na zona de conforto. O que é que tem de bom aqui? Acredite, acordar cedo para correr num domingo frio com chuva é bem difícil. Então, exemplos de coisa da zona de conforto: dormir até tarde, comer o que quiser, vida social. De certa forma, tem até uma economia, porque quando a gente começa a entrar nessa rotina de treinos e voltados para a corrida, a gente gasta bastante dinheiro com roupa adequada, com tênis adequado, com alguns medicamentos adequados, né? Então, alguma economia. E para finalizar, a gente vai olhar para tudo isso daqui e definir um plano de ação muito específico e definir ações para a gente lidar principalmente com os sabotadores, porque aquilo que motiva a gente é ótimo, empurra a gente para frente. Mas e o que sabota a gente? Por exemplo, a gente pode optar por ter um parceiro de treino que tope ir no dia de frio, chuva, fazer o treino com a gente. A gente pode prever uma ausência de treino por mês. A gente pode colocar um nível de tolerância, né, no cabular do treino. Então, existem formas da gente lidar com esses sabotadores. Então, por exemplo, restrição alimentar, eu posso definir algumas flexibilizações na minha alimentação para que eu consiga manter o prazer com um pouco de restrição e não com toda a restrição, sem radicalismo, né? Manter a vida social, então de repente começar a agitar programas, a gente tomar a iniciativa de agitar programas durante o dia que não afetem o desempenho no dia seguinte, ou por exemplo, na parte da economia, a gente já escolher os materiais e comprar só aquilo que a gente precisa. De repente você pode definir um prêmio para você pós-cumprimento de meta, por exemplo, uma experiência, uma viagem, um presente, alguma coisa que vá te motivando ao longo do ano, assim, nossa, se eu conseguir fazer a prova, eu realmente vou me dar isso de presente, porque vai ser merecido. Então aí no quadro que vocês acabaram de preencher, tem os campos abaixo para a gente fazer uma análise geral do que vocês colocaram aí. Então olha para o quadro, faz uma análise da percepção, como eu me sinto com relação a esse quadro, ele faz sentido, não faz? Faz comentários, faz anotações, e aí você vai escrever nos dois campos abaixo, né? O que você pode fazer para diminuir os sabotadores, ações específicas, e o que você pode fazer para aumentar a participação, o peso dos motivadores. Aí você vai conseguir seguir a sua meta, porque quando alguma coisa dessas dos sabotadores acontecer, você vai pegar um motivador e falar assim, não, eu já sabia que isso ia acontecer, mas é muito mais importante para mim, por exemplo, aumentar, melhorar a minha autoestima, ter essa sensação de vitória do que dormir um domingo até mais tarde, ok? E aí depois de analisar tudo isso, a gente vai olhar para a congruência sistêmica. O que é isso?
Esse meu objetivo, ele afeta negativamente pessoas ou sistemas importantes para mim? Então, por exemplo, eu vou treinar um volume tão grande que eu vou deixar de conviver com a minha família e a minha família vai começar a causar problemas. Por quê? Porque eu tô fora e, na verdade, quem tá causando sou eu. Então, identifica no seu plano, né, nessa sua meta e nesse seu pensamento de rotina, de que forma que as pessoas que são importantes para você vão ser afetadas e se precisa fazer algum tipo de ajuste aí para você levar em consideração essa congruência, esse equilíbrio sistêmico onde você tá inserido, tá bom? Olha aí. Chacoalhou? Assim, vou pendurar uma foto dela aqui. Brincadeira. Não, fez. O fato é que o mundo tá cheio de profissionais de todas as qualidades, de todo tipo de formação, de todo tipo de especialização. Ficou péssimo isso. Aí nessa hora eu vou ver, já vi a minha cara fazendo grande. Grande! Eu posso ir direto pra escrita e depois você...